Saudações, internauta, e bem-vindo a Angola. Chegamos para mais uma edição do seu Conversa Livre. Já sabe, sexta-feira juntamos-nos hoje de maneira diferente, não no estúdio, mas estamos aqui no hall de entrada do seu Flojor para uma conversa que se impõe. Hoje vamos conversar sobre o networking eu penso que no profissionalismo, como usar, de que maneira é que a nossa rede de contacto pode ajudar-nos a crescer profissionalmente. Este é o tema que nós vamos hoje abordar. Tenho hoje como convidado o Fortunato Pinto da Costa, engenheiro de telecomunicações, vai ajudar-me a perceber algumas questões. E vou conversar também com o Fernando Guelengue, jornalista e palestrante de alta performance. Os dois são, na verdade, pessoas experientes para conversarem comigo sobre este tema. Dizer que o networking é fundamental para a extensão da carreira profissional, porque permite uma construção de contactos muito elevada. Eu começo a agradecer por terem aceitado o nosso convite. Bem-vindos à Angola. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pelo convite. Guelengue, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Florinda, e uma saudação extensiva a todos os nossos telespectadores, ouvintes e também internautas. Muito bem. Comecemos por definir o que é networking. Bem, network, para começar, esse ponto de partida é uma palavra em inglês que, primeiro, etimologicamente significa network, significa rede, e working, com o N e o G no final, significa partilha, network, não é? Essa partilha, rede de contacto, isso permite então a construção da palavra networking, que é uma rede de contactos. Ela começa fundamentalmente na época, aí vamos falar por volta dos anos 60, quando nos Estados Unidos a presença ou a criação, o início da internet foi muito focado nesta dinâmica. A internet, o surgimento da internet, naquela época em que o Ministério da Defesa americana estava a criar fórmulas para conseguir dar resposta às questões militares, ele procurou criar a internet para contactos, só que precisava criar redes. Essas redes foram com várias universidades a nível dos Estados Unidos, e a Universidade de Stanford foi uma das referências onde se construiu o primeiro laboratório e se espalhou para várias universidades. É essa conexão entre várias universidades que começou de facto a existir a expressão networking, porque ela foi só criada para a informática, não para a administração, ciências sociais, foi só para a informática. Só que sabemos, hoje as expressões inglesas, elas depois vão ganhando sentido nas ciências sociais, ou seja, vão sendo humanizadas, e a palavra networking saiu do ramo da informática e passou a ser integrado dentro do sistema normal de convivência, especialmente da convivência laboral. É daí que networking passou a ser rede de contacto profissional. E dentro dessa rede de contacto, aproveitando já aqui lançar as bases da minha apresentação, dizer que essa rede de contacto não é só criação ou construção. É necessário, para termos um networking poderoso, é criar e manter essa rede de contacto. Há pouco tivemos aqui nos bastidores e a Florinda perguntou se eu conhecia o Henry, e eu disse, eu sou um de networking há muito tempo, nos conhecemos há muito tempo. Por quê? Porque não é só ter o contacto, é ter e fazer a manutenção, abastecer com informações, conforme fazes bem nas suas redes sociais, mandas umas dicas e interages pontualmente com os seus seguidores. Isso é construção e manutenção do networking. Senão a gente fica, na verdade, com muitos contactos, mas sem na verdade, o benefício próprio. E aí eu quero saber, eu vou convidar a se juntar a nós a esta conversa. Fortunato, afinal, quais são os benefícios do networking? Depois de termos aqui essa explicação do Guelengue sobre a origem e também a maneira como todos nós conhecemos o networking, eu lhe pergunto quais são os benefícios. A princípio, isso que o Guelengue disse aqui agora, não é esse o nome, não é? Sim, Guelengue. Guelengue, não é? Está corretíssimo, porque esse é um conceito e não uma definição, não é? Porque cada um pode dizer o network da forma
da sua forma de interpretação. Mas mesmo assim, há quem ainda sente que a network às vezes sirva mais de forma individual do que de forma coletiva. Por isso é que hoje existem pessoas que aderem a esses serviços, outros não. Mas dizer, por exemplo, os benefícios são vários. E o Galenga, aqui há bocadinho, estava aqui a dizer, não é? Estava a interagir com o outro colega e em função disso teve os benefícios. Eu também não me excluo disso, não é? Trabalho nisso, para além de ser engenheiro, também sou empresário. E graças mesmo a essa rede, como o colega já deu aqui o conceito muito bem, tem ajudado de certa forma com que o negócio cresça. Durante um tempo eu não fazia isso na empresa, não é? Era mais interagir individualmente com o cliente, mas desde que eu criei esta rede, eu participei dentro desta rede, sinto uma evolução muito grande no negócio. Então, logo, quando já há evolução, quando já há crescimento dentro do negócio, com base, né, no tema em causa, então podemos dizer que há muitos benefícios. Muito bem. Podias ajudar-nos aqui a enumerar um deles? Um deles, por exemplo, e disseste bem, é o que eu faço todos os dias, mas em termos profissionais, pensas que em Angola já se usa como se deveria o networking? Bem, networking é praticamente, vamos dizer, é uma arte. E as artes, como é a oratória, uma das artes que eu dou treinamentos, ela precisa de ter os mapeamentos devidamente estudados, aplicados, ensinados e aplicados. Por que que, por enquanto, estamos ainda a começar o trabalho de networking? Porque o networking tem regras fundamentais para a ação. Um exemplo claro é aquilo que se diz. Nós, diariamente, temos feito networking, mas de forma amadora. Apresenta-se com alguém, conhece alguém, fala o que fazes, foi. Depois pode ser que você ligue outra vez, fazem negócios, depois para. Mas tem uma tradição, tem uma cultura que deve seguir para construir e manter o próprio network, a própria relação. Porque network é relacionamentos. Quando vamos construir relacionamento pessoal ou profissional, precisamos ter alguns aspectos. O primeiro é a comunicação eficaz. Como é que eu me comunico com as pessoas pelas quais eu quero ter benefício delas ou elas puderem beneficiar do que eu sou capaz de fazer? Através da comunicação eficaz. Se eu comunicar de forma clara quem eu sou, qual é o meu objetivo na vida, qual é o meu propósito de vida, qual é a minha profissão de destaque. Há muita gente que as pessoas não sabem se ele é peixe ou água ou carne. Isso cria dificuldade no network. As pessoas dizem... ruído na comunicação. Exatamente. Eu está ruído na comunicação. Se deixarmos claros para as pessoas que nós conhecermos que somos isso, a pessoa sabe que na rede dele de contato, quando se trata de pesquisadores, está o fulano, jornalista, está o fulano, marketing, está o fulano. Isso facilita muito na manutenção do network e no posicionamento do profissional. Por isso é que, se nós tivermos várias habilidades, porque o ser humano, segundo estudos, pode ter até 419 habilidades. E no meio dessas habilidades é preciso destacar algumas. E nessas algumas você vai fazer destaque e posicionamento. Posicionamento como? Na sua apresentação não precisa dizer que você faz as 300 coisas. Mas quando for para uma área onde o jornalismo é a base, faça uma biografia só focada à sua experiência onde? No jornalismo. Se falar, por exemplo, de ciência, faça o seu currículo focado na pesquisa científica. Já há pessoas que fazem uma confusão. Essa confusão cria um desalinhamento na percepção e a tal falta de clareza diante do público. Por isso, acredito que a comunicação eficaz é uma delas. A construção da confiança é outra. Porque se eu não me comunicar com abertura, com clareza, com eficácia, eu não crio confiança para o meu público. E a outra pessoa no relacionamento é o seu público. Precisas deixar claro
para ela que de facto você é assim, assim, assim. As tuas prioridades são essas. Para quê? Para que a pessoa tenha clareza de tomar decisão quanto à indicação, porque network poderoso é quando você é parado, a agenda fica preenchida. Você não precisa fazer muito. O network, ele te leva para esses lugares. E depende muito da clareza, mas afinal o Guelenga está a fazer o quê? Não, o Guelenga está a ministrar oratória e apresentação poderosa. É isso. Eu estou a dar clareza sobre a minha missão, que é transformar pessoas através da comunicação, oratória, psicologia e pesquisa científica. É basicamente isso, a clareza ajuda muito. Pois, olhando aqui para a clareza, Fortunato, podemos dizer como é que usas, e eu quero aqui um exemplo talvez prático, como empresário, como é que usas o networking durante o dia a dia, principalmente com os seus funcionários? A princípio, é isso que o Guelenga estava aqui a falar, não é? Quando falamos de network, estamos a falar de contacto. E este contato nos leva até à comunicação. E essa comunicação muitas vezes pode ser verbal ou não verbal. Como é que é a comunicação não verbal? Que muitas vezes pode também atrair o outro. É a vestimenta, o andamento, a forma, até o sorriso muitas vezes, até o sorriso, a tua forma de andar, se você arrasta muito o pé ou não, isso também interage no contacto. Então, quando falamos de network nesse aspecto, nós devemos entender que a comunicação nem sempre é a verbal. Até o nosso gesto, a forma de ser, porque nós quando vamos lançar a network, é trazer a pessoa para o nosso lado, cujo objetivo nosso é o crescimento. Então, se eu trazer uma pessoa para o meu lado, mas essa pessoa depois não se rever naquilo que eu lhe trouxe pela causa, ali a network não tem um fundamento principal, que é o crescimento. E isso vai se rever em tudo. Isso tanto com o trabalhador, com aqueles que não são trabalhadores, ou que são de uma outra ala. Então, nós quando trazemos isso dentro da empresa, é tudo isso. A forma como você se veste, a forma como você anda, a forma como você vai interagir mesmo com o próprio trabalhador ou com o cliente, para ali sair o ganho. É por isso que eu estava aqui há bocadinho a dizer que há muitos que não se revejam no network, porque sentem que a pessoa que criou é que sai mais a ganhar. Como é que funciona isso? Preciso entender. Porque o benefício do network, onde eu sei, é para ambas as partes, né? Certo. Como é que define essa questão de que sai a ganhar quem contactou? Imagina que eu vou conectar o Guelenga. Sim. Eu a estar com ele, eu tenho o meu interesse. Ah, ok. Não é isso? Sim. E vou fazer sentir o meu interesse. E ele depois pode analisar, não é? Se aquilo que eu estou a alinhar com ele pode me ajudar ou não. De que é o interesse? É de quem criou a network. Quando eu começar a falar com ele, ou começar a mostrar aquilo que eu sou, o que eu quero e o que eu pretendo, ele pode dizer que não, dessa parte eu não chego. Não chego até ali. Então ele pode não se rever naquilo que é o meu interesse pessoal. Eu concordo com o Fortunato, mas aí tem muito a ver com a qualidade da identidade da pessoa. Vamos dar um exemplo. Nos bastidores, eu, por exemplo, tenho sido convidado por muitas organizações políticas. Mas por quê? Por causa do meu posicionamento. Pois. Eles gostavam muito que eu defendesse uma causa ideológica partidária. Só que eu tenho a minha identidade e sei o que eu quero. Pois. Estás a ver essa parte? Essa parte é fundamental. Para quê? Para que as pessoas não percebam que você está a construir uma narrativa para procurar uma oportunidade. Certo. Eu estou a construir uma narrativa para construir o meu legado, para deixar o meu legado. E o meu legado não pode ser construído com base nas ideologias de outras pessoas. Eu também criei a minha ideologia e quero deixar ela também aqui em Angola e no mundo. Aí há lutas de poderes, se é assim que posso dizer, em relação
ao posicionamento do profissional. Agora, do ponto de vista profissional, dentro das empresas, como a Florinda perguntou, como é que o network funciona? Primeiro, os trabalhadores, quando entram na empresa, são valorizados mais trabalhadores que têm mais contactos. Vamos dizer, agregam algum valor? Exatamente. Numa reunião de negócio, onde no jornalismo chamamos reunião de pauta. Na reunião de pauta, quando você senta, dá um tema, o jornalista que tem mais contacto reforça a qualidade do conteúdo do próprio órgão. Mesmo, por exemplo, na produção do programa, aqui em si, se a Florinda não tiver uma equipa conectada, você passa mal, salvo a expressão aqui, sofre bastante em relação a juntar especialistas bons que agregam valor ao programa. E isso na empresa funciona quando estamos reunidos para tomar uma decisão. Não, conheço o administrador que pode resolver aquela situação, aprovar aquele dossiê para nós conseguirmos organizar o evento ali. Eu conheço alguém. Sempre as pessoas que têm mais contactos têm tendência de subir mais na hierarquia profissional. Por quê? Porque além de ser estratégico, além de ser um indivíduo que pensa para frente, é necessário ser uma pessoa bem relacionada. Por isso é que as pessoas bem relacionadas, e eu ganhei um contrato recentemente, tudo porque dentro da comunicação social eu tenho um poder incrível de conhecer muita gente. E quando me chamaram nessa mesa, eu sentei a uma mesa ainda ontem, chamaram-me numa mesa e me disseram assim, a sua experiência do jornalismo é que te trouxe nessa mesa. Foi incrível. E um contrato de milhões, mas não vou fazer trabalhos. Já és milionário. Sim, sou milionário. Desde muito cedo eu assumo isso. Sim, sou milionário e nasci num bom país, um país com muita riqueza e de facto devemos trabalhar para acessar essa riqueza para nós e conseguirmos impactar mais vidas. Razão pela qual, conforme estava a dizer, a minha experiência no jornalismo contribuiu para eu sentar naquela mesa. Encontrei jovens, eu também ainda sou jovem, né? Mas encontrei uns jovens que saíram da academia e tal, e eu só vou coordenar, ver só como é que funciona. Para qualquer dificuldade que eles tiverem, por exemplo, em termos de comunicação, eu estarei a dar suporte. Qualquer dificuldade que eles tiverem na elaboração de relatório, eu estarei a dar suporte. Quer dizer, quando nós trabalhamos bem e nos conectamos com as pessoas dentro do ambiente profissional onde cada um se encontra, isso tem um valor poderoso, não para agora, mas você vai colher depois. No começo, toda reunião eu vou com uma agenda, uma lapiseira e com um cartão de visita. Estamos já a dar as pistas. Pega todas as pessoas que estavam na reunião, precisas ter o nome, função e contacto telefônico. Se possível, opcional, e-mail. Saindo da reunião, terminou a reunião, manda um e-mail de agradecimento por teres conhecido a pessoa naquele momento. É difícil? É. É muito trabalho? É. Mas se você quer ser profissional e impactar a vida de quem você conheceu, é assim que funciona. Nós fazemos isso. Arriscaste a todo. Exatamente. E falando nisso, eu gostaria, depois voltamos já assim, Galenga. Sim. Fortunato, como é que faz a manutenção dos seus contactos? A princípio, nós temos uma página, a partir do Centro de Formação, onde nós, quando interagimos, por exemplo, com alguém, logo lhe colocamos já nesta página. E esta página sempre é fornecida a vários tipos de conteúdo em função dos nossos interesses, que é atrair o cliente e abrir os links. Por exemplo, na formação hoje que nós damos lá no centro, que é a área técnica, não é? Precisa ser muito, por exemplo, quando o formando acaba a formação, por exemplo, de soldadura industrial, tem que ir, por exemplo, para uma empresa e fazer o estágio. Ou então ir localizar uma empresa que dá emprego para este jovem. Então, a partir desse contato, nós que vamos ter com os demais, nós fizemos a seleção do pessoal. Eu conheci o Galenga, por exemplo. O Galenga é um parceiro, por exemplo, da Lyon. Essa Lyon, eu venho para a minha empresa e vou rever que tipos de técnico eu tenho, não é, que eu posso pedir para o Galenga amanhã dar um estágio ou dar emprego. Então, o Galenga passa a ser para mim um alvo, não é? Esse alvo que eu tenho para ele, lhe associo nesta página.
Nesta página eu vou sempre pondo várias informações do centro, como é que funciona, como é que estão aí, e também sempre a interagir com ele. Para no término disso, quando eu ver que não, já acabou esta formação, eu vou assinar o Geleng. Geleng, eu preciso, não é, que você ajuda-me nesse ponto. Isso o que nós fizemos, nós contactamos, selecionamos e trazemos até a página. E dali vamos alimentando. Quando nós precisarmos do Geleng, então nós vamos atirar para ele. Porque já temos com ele o network, que é o contato o permanente. Só assim é que as coisas funcionam. É por isso que eu estava aqui a dizer há bocadinho. Eu comecei a gerir essa parte de network muito tarde. E sendo muito tarde, isso até certo ponto dificultou o crescimento da empresa. Mas hoje, inserido nesta água, não é? Eu digo que até eu sou novo, é por isso que o Geleng aqui tem mais bagagem do que eu, não é? Dando uma coisa. Então, comecei nesta água e quando eu comecei a interagir diretamente com os clientes, saber a quem vou ter, a quem eu vou excluir, hoje eu sinto um crescimento, não ainda muito amplo, certo, não é? Mas a medida certa, é isso que o Geleng disse, né? Precisamos sempre continuar a regar, não é? O contato o permanente para atingir o maior volume do negócio. É por isso o que ele disse, que ele já é um milionário. Sim. Porque ele já rega isso há muito tempo. Exatamente. Deixa acrescentar só aqui para essa coisa. Florinda, o network é negócio milionário também. Existem agências de network a nível do mundo, aqui temos poucas. Vamos dizer, você vai para uma agência e o trabalho deles é conectar você com outras empresas, que tecnicamente e politicamente chama-se lobbies, os lobistas. Eles são especialistas em network. Eles viajam de um país para outro só para conhecer ministros, governantes, tal, e interagir, para que num futuro próximo, se haver alguma necessidade, ele já tem um contato bem solidificado e consegue fazer altos negócios. São milhões mesmo. Eu já sentei em várias mesas, nós no empreendedorismo chamamos mesa, rodada de network de indivíduos com a mentalidade bem alta e com negócios também muito altos. Essas mesas quase que impossíveis de sentar, de milionários. Nessas mesas, você só encontra necessidades. Quando um falar, são necessidades de milhões, indicações de milhões, solicitação de uma fatura ou de uma proforma, uma solução de milhões. Por isso é que quem tem network poderoso e consegue construir e fazer a manutenção, não tem como ser pobre. Sim, nós falamos aqui um bocadinho dessa questão da manutenção. Certo. E olhamos também aqui para algumas possíveis recomendações. Eu tenho os contactos e ligo sempre. Ligar é uma questão de fazer manutenção, eu deixo ficar um e-mail, bom dia, como está? Desejo-lhe um excelente dia. Eu estou a fazer uma manutenção? Sim. Ou como é que é ao certo a manutenção e como é que deve ser feita a manutenção dos nossos contactos? Posso responder, não é? Pode. Okay. Como já explicou, criaram uma rede, pode dar continuidade, depois eu acrescento. Sim, a ligação, a princípio, também é a manutenção. Exato. Mas como eu disse, não é? Nós quando puxamos para a nossa rede de atração, nós puxamos essas pessoas em função do nosso interesse. Logo, é por isso que eu disse que criamos uma página. E nessa página, à medida que eu vou alimentando os conteúdos, por exemplo, que eu preciso no futuro para ver contactar aqui o caríssimo, não é? Ele tem que ver que quando eu chegar até a ele sempre tem observado o meu trabalho. Se esse alimento não chegar a ele somente com a ligação, quando a mãe ligar para ele pedir o estágio, ele não tem como aceitar, porque ele só recebe de mim só apenas ligação. Ele imagina que ele é chefe nessa empresa e ele é alguém que tem uma imagem na empresa. Ele vai receber um grupo de técnicos que põem, por exemplo, em avaria aquela linha. Ele baixa a sua imagem. Então é isso que ele vai ter medo. Mas já se ele estiver dentro de uma página em que ele faz parte do network, em que ele tenha acompanhado visivelmente o trabalho daquele centro, por exemplo, amanhã, quando eu ter com ele já não tem muito receio em dizer que não, vou pôr ou não vou pôr. Quer dizer,
que somente a ligação não basta. É por isso que o Galenga aqui disse muito bem. Após criar o contacto com a pessoa visual, não é? Dentro de uma reunião, vem-se o e-mail de agradecimento pelo contacto. Mas para continuar esse link, o network, só o e-mail não basta. Precisamos criar um plano B com que essa pessoa, de forma periódica, continue a acompanhar o nosso trabalho. Para nós amar, quando queremos o link deles, é que não, vale a pena. É só para termos um exemplo que aconteceu há bocadinho no país, não é? Que o Galenga aqui disse muito bem dos lobos. Nós vimos uma jornalista, não é, que falou com Donald Trump sobre o João Lourenço. Ariana, não é? Sim, nossa colega. Aquilo, o que ela fez é em 2 minutos ou 1 minuto, é mais do que um trabalho de 1 ano. Porque ela, naquele pequeno contato que ela teve, ela fez uma junção de informações ali que engrandece a imagem do país. Com certeza. E é isso que se precisa no network, vender a imagem. Eu volto aqui a falar no Guilherme por quê? Estou sempre a ligar com a informação por quê? Porque eu, quando entrar com ele precisa de ver a imagem que eu lhe passei, se adianta ou não, ele me dá aquela ajuda. Porque a network só se torna um trabalho de milhões se quando estamos a regar esta água, não é? ou esse contato é construtivo. Senão você vai criar um montão de pessoas na rede que você não vai se rever em nenhum deles. Tá, né? Ok. Acrescentando, o Fortunato falou muito bem, acrescentando, nós devemos humanizar os nossos contactos. No fundo é muito mecânico. Passa teu número, passou, trocou, foi para a vida, vai fazendo a vida. A humanização do contato é ligar, falar de coisas não só de trabalho, mas também da preocupação da pessoa em si. Ligar, oi Flor, como é que você está? Tenho acompanhado o seu trabalho e felicito por isso. Continua, força. Só essa força, hoje, depois de alguns dias, olha, ouvi aquele seu programa, penso que naquela parte que falou aquilo, poderias trocar por essa expressão, porque essa expressão não foi muito clara, traduza num sinônimo para ajudar as pessoas a entenderem melhor. Aí você começa a dizer, não, afinal, o Galenga está preocupado com o meu crescimento. Aí a tua percepção sobre o nosso relacionamento começa a alterar automaticamente. Depois na medida que você publica algo, eu estou lá, dou um gosto, eu estou lá, deixo um comentário, você vê a presença da pessoa. E depois, quando essa pessoa reduzir um pouco a frequência, você vai sentir saudade e vai devolver. É uma espécie de retaliação. Você recebe e depois vê a pessoa desapareceu. Por que ela desapareceu? Deixa-me ligar para saber. E o retorno do relacionamento aí acontece. É claro, Florindo, eu tenho 6.000 contactos telefônicos no meu telemóvel. Não é fácil fazer uma manutenção de 6.000 contactos. Como é que eu faço na minha experiência? Eu publico bastante nas minhas redes, faço publicações nas minhas redes, localizo pessoas com potencialidades para estarem nos meus treinamentos e para me ajudarem a fazer divulgação. Nos meus contactos, por exemplo, meus contactos foram suficientes para fazer o grande seminário. Nos 6.000 contactos do WhatsApp e 5.000 do Facebook, eu divulguei e tem uma pergunta, a última pergunta do nosso questionário, após você concordar em fazer a inscrição ou mandar o comprovativo. A pergunta é, como teve acesso ao grande seminário? E as pessoas diziam, redes sociais de Fernando Guelém. Isso na minha equipa. A minha equipa mandava o questionário e eu sentei com todos e disse assim, eu tenho uma rede poderosa, mas preciso que não só a minha rede traga pessoas, outras pessoas também venham por indicações, por recomendações e por elas mesmas acharem do nada aí em alguma rede e se interessarem e aparecerem. Então, a construção da manutenção, construção e manutenção do networking dentro da equipa é isso, é treinar a equipa a olharem para mim como CEO e dizerem assim, o CEO conseguiu encher essa sala toda, ele sozinho. CEO, o que é que fizeste? E eu digo,
criação e manutenção do network. Eu falo com as pessoas, eu ligo para as pessoas para saberem o que se passa. Quando verifico algo que gostei, ligo. Eu faço muita crítica, não tens ideia, no WhatsApp, internet, mas puxo no privado, porque eu já aprendi que critica no privado e elogia em público. E faço muita crítica no privado. E aí você fala, quando eu faço essa crítica, aí você fala, o Guilherme está preocupado comigo. Estou preocupado sim, mas por outro lado é também estratégico. Estou a fazer a manutenção dessa relação e, o mais importante, indiretamente, estou a vender mais um outro serviço. Porque a pessoa, quando vê que eu vi aquela falha, normalmente ele vai querer saber como superar. Eu digo, olha, temos aqui um treinamento disso. Mas se eu não tenho, de facto, esse treinamento, porque eu não tenho todas as especialidades, eu indico o melhor profissional do mercado que eu conheço. Eu digo, olha, vai ter com fulano, vai te ajudar nesse sentido. Hoje. E nós somos a agência Angola Press, somos o seu programa de toda sexta-feira. Nós trazemos assim conteúdos diferentes e diversificados. Hoje estamos a falar aqui sobre o poder do networking e também como podemos utilizá-lo de maneira útil no nosso profissionalismo. Estou a conversar com Fernando Guilherme, que é jornalista e formador de alta performance, e também com Fortunato da Costa. Ele é engenheiro e está também a responder às nossas questões. Pode começar pela Angola, porque nós temos conteúdos para lhe oferecer, conteúdos como, por exemplo, a Viver com Saúde, temos a TIC Hoje, temos as grandes entrevistas e a partir do nosso site nós trazemos notícias de tempo em tempo, ou seja, de minuto a minuto a informação é na agência Angola Press, a única agência que o país tem, e à segunda-feira nós trazemos a resenha desportiva, o desporto em resumo na agência Angola Press. E porque não temos muito tempo, eu gostaria que vocês respondessem a minha questão e já também em termos de remate final. Vocês acreditam que nós já temos a cultura, nós os angolanos e profissionais, já temos a cultura deste networking? Já praticamos? Quando se diz cultura, não é? Estamos a falar que a maior parte já aderem. E por exemplo, é que eu disse aqui há bocadinho, não é? Que o Guilherme está um pouquinho mais avançado, porque eu só aderi a esta praia agora. Então, eu digo que em termos de cultura em Angola sobre network, eu digo que ainda não. Ainda não, por quê? Porque poucos ainda se revejam nessa tática de negócio, eu chamo tática de negócio. E porque eu acho que, isso que o Guilherme aqui disse e muito bem, eu acho que se calhar falta de formação, falta se calhar a pessoa entender que é a maior forma de você ser mesmo milionário. Eu sinto que falta-nos um seminário ou então publicações diárias. Tem que ter um caminho único, onde, por exemplo, quem é empresário se revê nisso. Porque eu não gosto muito de estar a falar assim mecanicamente. Eu falo mesmo daquilo que eu vivo dentro da minha empresa. Não, precisamos trabalhar mais na nossa rede. Temos que trabalhar muito mais. Isso não só em Luanda, a nível de Angola, porque nós às vezes temos que chamar um bom homem do marketing para vir dar input no negócio. Quando eu, como dono, se crio essa rede, também dou um passo à frente. Que é isso que eu disse, criei uma página, não é? Essa página eu criei, eu não minto isso, eu criei há uma semana. Estás a ver, né? Criei há uma semana e essa uma semana já tenho 3 clientes. Está a dar testemunho, isso é bom. Criei esta página, não é? Metemos um conteúdo no WhatsApp do centro de formação, onde tem o curso de tubagem, tá ali. E os clientes, quando vão dar um link naquele vídeo, caem logo na página. Isso é bom. Sabe? E nós fomos alimentando os documentos que o centro já deu, os empregos que o centro já deu. Olha que nessa semana caiu já 2 alunos novos. Então eu digo que em termos de cultura, não sei se será o Guilherme que está mais tempo nisso, eu digo que ainda não temos essa cultura, é só para tu veres que eu sou empresário há mais de 5 anos, mas só esse ano é que implementei. Sim. Então não sei se calhar será distração ou não ter conhecimento como é que isso funciona. Eu continuo consigo ainda e depois vamos ao Guilherme já para fechar. Okay. Qual é o seu negócio, qual é a sua página, quais são os serviços que presta? A princípio gostaria de partir pela página.
A nossa página é Centro de Formação Profissional, FPCI. Nós estamos localizados no município atual do Ojaenda, no bairro da Petrangol, junto à centralidade da Marconi. O nosso centro de formação já existe há mais de 7 anos. E neste centro administramos vários cursos técnicos. Temos a soldadura industrial, temos a tubulação industrial, que é a manutenção e montagem de linhas de petróleo. Temos a mecânica de automóveis, a gás satélite, temos lá vários cursos técnicos. Não é? Então, esta tem sido a nossa área de atuação. E nessa área de atuação, é só para não matar o pensamento do Grenlen, nós não damos só a formação em termos financeiros, também damos bolsas. E essas bolsas muitas vezes têm seus defeitos para aqueles jovens da nossa área que não têm possibilidade de pagar a formação e, sobretudo, aqueles jovens que estão mesmo na delinquência. Nós conversamos com os pais dele, tiramos, demos a formação, não é? E depois, em função dos links que nós temos, que anteriormente não sabíamos que era o network, não é? Nós conseguimos encaminhar alguns deles para o emprego. Maravilha. Desejo melhor, mas número de telefone tem? Temos sim, temos o 925 63 08 55. E só para dizer que a inscrição para as novas turmas abrimos ontem. Uau. Ainda vão a tempo. Inscrevam-se, vão fazer cursos e que eu penso que é aí também que começa outra vez uma abertura de novos contactos. Geling. Muito bem. A primeira pergunta foi sobre... Estive aqui atento ao Martin. Sim. Foi, na verdade, se em Angola já temos... Cultura é a palavra-chave. Ok. Cultura, traduzindo, significa conhecimento ou algo culto. Partindo, e na pergunta que fez, contextualiza-se por hábito. Temos hábito e costume de networking? A palavra certa é networking é algo profissional. O que temos aqui é uma cultura muito básica e uma cultura não documentada cientificamente sobre networking, que é conheceu alguém, trocou. Mas eu quero fundamentalmente deixar um recado. Nós temos crenças que nos limitam a construir relacionamentos sérios, porque temos vergonha. Por exemplo, ouve alguém a falar, a qualidade da comunicação, top, a Florinda é top, ela pode me ajudar a melhorar a minha locução, ela pode ajudar-me a melhorar nisso, mas ela tem vergonha de dirigir-se à Florinda e principalmente assumir isso. Gostei de ti, gostei da forma como você fala, em que possibilidade tem de me ajudar, me mentorar? A pessoa tem vergonha até por ele não ter dinheiro, ele diz assim, parece que custa muitos milhões. Esse é um bloqueio que eu sempre alerto publicamente, no sentido das pessoas não olharem para o que elas têm ou o que elas são. As minhas redes sociais são Fernando Geleng em todas as redes sociais e o meu site é www.fernandogeleng.com. E o nosso número de telefone, para aquelas pessoas que de facto não têm acesso à internet ou a qualquer rede, dependendo da forma como vai acessar essa informação, é 925 51 95 16. Repito, 925 51 95 16 é o contacto da nossa empresa. E se você ligar, deixar uma mensagem, é também o WhatsApp, vai encontrar as nossas formações, as nossas consultorias empresariais, porque com o mestrado que eu estou a fazer em administração e direção da empresa, dá-nos capacidade de fazer mentoria e consultorias empresariais. E no ramo formativo tem sido o nosso pão de cada dia. Portanto, o meu lema é resiliência e fé. Eu gostei também da vossa maneira de comunicação. Eu penso que é sobre isso, uma comunicação livre, uma comunicação leve, para que mais gente esteja balizada sobre a nossa comunicação de hoje, que foi sobre o networking na ascensão profissional. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Hoje conversei aqui com o Fernando Geleng, ele que é jornalista e é palestrante de alta performance. Falei também
com Fortunato Pinto da Costa, engenheiro de telecomunicações. Os dois estão nas redes sociais, são muito ativos e você pode interagir e também começar a ter um networking profissional com os dois. Eu quero agradecer-vos mais uma vez, voltem. Vamos voltar, vamos Portanto, assim, internauta, fica bem e até a próxima semana. Próxima semana voltamos com mais convidados, com outras incidências e, claro está, com outro tema para a conversa. Fiquem todos bem e até pela semana. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.